Olá, professor! Hoje nós vamos falar novamente sobre programação, continuando, o vídeo que nós falamos sobre os aspectos introdutórios do Scratch, que é o ambiente do MIT para programação. Hoje a gente vai, para entender, principalmente a lógica de programação do Scratch, a gente vai criar um jogo. O joguinho que nós vamos criar é o Atari Pong, que é um joguinho já muito antigo, da época do videogame Atari, um dos primeiros videogames que chegou no Brasil. É um joguinho extremamente simples, obviamente, e por isso a gente vai então programá-lo no Scratch, para que vocês entendam as questões básicas da lógica do Scratch, como a gente trabalha com os personagens, com a questão da movimentação, com a questão dos laços de repetição. Então vamos dar uma olhadinha aqui na nossa tela? Então, pessoal, estamos aqui na tela inicial do Scratch, então eu estou com o ambiente zerado. Tá? Se você não viu o nosso vídeo anterior sobre o Scratch, sobre as questões básicas, ele está linkado aqui logo abaixo desse vídeo, então você pode assistir para ver como se configura o ambiente. Mas voltando aqui, tá? Então a diferença que eu tenho em relação aos, digamos, a quando eu abro o Scratch, como a gente viu no vídeo anterior, é que aqui agora em atores eu tenho os dois elementos que a gente vai usar para fazer o nosso joguinho, que é o Pong. Então qual é que é a ideia do Pong? A bolinha que desça e eu com esta barrinha aqui, que a gente chama de paddle, eu vou rebater a bolinha no paredão. E eu perco o jogo quando a bolinha encostar nessa área rosa aqui. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer, já que nós temos os nossos dois atores aqui, nós temos que criar os scripts, criar a programação de cada um deles. E o primeiro que a gente vai fazer é o paddle, que é a nossa raquete. Então, a primeira coisa que a gente faz em todo o programinha do Scratch é aqui, ó, quando clicar na bandeirinha verde, que é essa bandeirinha aqui, a gente inicia o nosso programa. Isso é padrão no Scratch, então todo joguinho, todo projeto multimídia que eventualmente você faça, ele sempre vai iniciar com essa bandeirinha aqui. Então a gente dizendo que quando a gente clicar na bandeirinha é que inicia o nosso programa. Clicado na bandeirinha, tá? A primeira coisa então que a gente vai fazer é dizer para o paddle aonde que ele vai iniciar. Porque se eu iniciei o jogo, ele tem que iniciar em algum lugar da minha tela. Então eu vou aqui em movimento, tá? E vou dizer aqui, ó, vá para alguma posição na tela. Que no nosso caso aqui, ó, eu quero que o paddle fique mais ou menos aqui, ó, no valor, tá, do x 0 e do y menos 120. Tá? Que é onde toda vez que eu clicar, ele vai iniciar nessa posição de 0 e 120. Depois disso, a gente vai criar o que a gente chama de um laço de repetição. Então, assim, ó, quando eu clicar, ele foi para aquela posição e sempre, enquanto, digamos, o jogo estiver rodando, ele vai fazer os comandos que eu colocar aqui dentro. E o comando que eu vou colocar aqui dentro vai ser para que ele mude o x para 0, então nós temos aqui, ó, horizontal x, vertical y. Mude o x para 0, só que o que eu não quero é 0. Eu quero que o x seja a posição x do mouse. Tá? Então o que significa isso? Que agora, se eu clicar na bandeirinha aqui, ó, o mouse, o meu movimento do mouse, o paddle acompanha o meu movimento do mouse. Então foi o que eu disse para ele, que agora o X é o movimento do mouse. Então significa que o nosso jogo ele vai ser feito com o movimento do mouse. Eu vou atrás da bolinha quando esse paddle estiver se movimentando. Fizemos então tudo que o paddle precisa, nós já temos aqui, era a programação que a gente precisava, e agora a gente vai então para a programação da nossa bolinha. Da mesma forma que a gente fez no paddle, nós vamos fazer aqui, ó. Quando eu clicar na bandeirinha, então é que vai começar. E da mesma forma que lá no paddle, a primeira coisa que a gente fez foi posicionar ele aonde eu queria que ele iniciasse, com a bolinha a gente vai fazer a mesma coisa. Então eu vou pegar a bolinha, vou colocar ela aqui em cima, ó, que eu quero que quando começar o jogo, a bolinha esteja aqui em cima. Tá? Então, da mesma forma, ó, como eu já botei ela aqui em cima, ó, ele já manteve esse valor, que é o 25.157. Então, quando eu clicar na bolinha, ela vai para aqui, tanto que se eu colocar agora e clicar na bolinha, ó, iniciar o meu jogo, a bolinha foi lá para cima.
né? Então ela está naquele lugar ali. E eu vou pedir então, ó, né, que a bolinha ela tem que descer, né? Então eu vou colocar uma programação aqui, ó, aponte para a direção baixo, 180. Então significa o quê, ó? Tá? Que quando eu iniciar depois, a bolinha vai, né, ela está apontada para baixo e eu tenho então que só pedir que ela se movimente. Então, gente, ó, até aqui, né, quando eu cliquei, eu fui para a posição, apontei para baixo. Ok. Só que o que vem daqui por diante, né, está dentro de um laço de repetição novamente. Aquele mesmo sempre que a gente usou anteriormente, a gente vai usar aqui agora. Então, o que eu tenho que fazer? Minha bolinha já está apontada para baixo, eu preciso que ela caia, que ela se mova, né? Então eu vou aqui em movimento, tá? E vou pedir que ela mova 10 passos. Ela já está apontada para baixo, né? Porque eu apontei ela para 180. Então, quando eu iniciar, ó, ela vai cair. Tá? Então, significa que ela está apontada para baixo. Esse movimento de 10 aqui, ó, mova 10 passos, não é, os 10 ali não é em termos de distância, é em termos de velocidade. Se eu pedir, por exemplo, se eu botar, por exemplo, aqui, ó, mova 20 passos, vocês vão ver que ela vai cair mais rápido. Ó. Ela caiu mais rápido. E eu vou manter 10, né, mas depois vocês, quando estiverem programando, vocês podem, né, botar o valor que vocês quiserem. Então, mova 10 passos, tá? Só que olhem aqui, ó. Então, ela está caindo, tá? Ela está passando pelo pedal e ela está batendo no final e ela está parando, tá? Então a gente tem que agora fazer as programações, né, para que aconteça o quê? Para que se a bolinha encostar no pedal, na nossa raquete, ela volte, tá? Se ela bater na parte rosa, que acabe o jogo, que é aquilo que a gente, né, acabou concordando, né, como regra do jogo. E se ela bater nas laterais aqui, que são as bordas, né, tanto em cima como na lateral, que ela também volte, tá? Então, para isso, nós já temos pronto aqui, ó, tá? Um programinha, né, na verdade um algoritmozinho aqui, ó, se tocar na borda, volte. Tá? Então, significa o quê? Ó? A bolinha vai cair, se tocar na borda, ela volta. Então agora a nossa bolinha ela já não fica mais parada, ela se move. Mas ainda falta o quê? Que ela venha tocar no nosso pedal e que se ela tocar no rosa, o jogo acabe. Então, aqui nós temos, né, a partir de agora, duas condições que a gente tem que criar. Né, que vai ser o seguinte, ó, se a bolinha bater no pedal, vai acontecer alguma coisa. Então nós temos aqui, ó, um bloquinho chamado se então. Então, né, o que a gente vai fazer? Se, né, vamos pegar o nosso sensor aqui, ó, tocando em, né, então se o pedal tocando, né, então se tocando no pedal, né, que nós estamos fazendo a bolinha, então se a bolinha tocar no pedal, então o que acontece? A bolinha ela tem que bater no pedal e ela tem que rebater, ela tem que voltar. Para ela voltar, a gente vai usar a mesma programação aqui de cima, ó. Né? Se ela bater no pedal, ela vai apontar então para uma direção que agora não é mais para baixo, que agora é para cima, então é 0. Né? Então, se tocar no pedal, ela vai apontar para cima. Tá? Então, vamos ver se funcionou aqui. Iniciei, ó. Ela bateu no pedal e ela voltou. Né? Então, a gente apontou ela para cima, tá? E a gente não precisou pedir que ela se movesse aqui, porque ela já está dentro desse laço de repetição de sempre, que a bolinha sempre vai estar se movimentando por 10 passos. Então a gente não precisa pedir que ela se movimente novamente. Então, no nosso jogo aqui, ó, ela está se movimentando, está batendo no pedal. Se eu tirar o pedal, ó, ela continua batendo. Né? O correto aqui é que ela batesse no rosa e terminasse o jogo, né? Então o jogo parasse. Então agora a gente vai usar a mesma filosofia, né? Então novamente um se então aqui. Então agora aqui, ó, em sensores, ó, se tocando na cor, nós temos isso pronto aqui, né? Vou clicar aqui, ó, e seleciono a cor rosa. Então, se a bolinha tocar na cor rosa, acontece o quê? Para o nosso jogo. Então nós temos aqui em controle, ó, né, uma opção pare todos, tá? Que significa o quê? Que se a bolinha bater no rosa, ó, terminou o nosso jogo, né? Então o nosso jogo acaba. Ele para todos os scripts, né? Ele para totalmente o jogo.
Então, em teoria, nós temos, né, a dinâmica do jogo pronta. Ó, né? O jogo iniciou, a bolinha bate no pedal e ela rebate, tá? E se eu não conseguir pegar, ela bate no chão. Só que o que está acontecendo aqui? A gente está vendo que o nosso jogo ele não tem graça nenhuma, né? Porque ele bate na bolinha e ele sempre volta para o mesmo lugar. A gente bate lá em cima e sempre retorna para o mesmo lugar. Porque a gente mandou que ele fizesse isso, né? O programa está fazendo exatamente aquilo que a gente mandou. Então, o que a gente tem que fazer aqui agora é o seguinte, ó. Quando a bolinha cair, ela está caindo numa direção única. E quando ela está batendo no pedal, ela está voltando também numa direção única. Então a gente vai pedir que o computador sorteie estes números. Então aqui, ó, aponte para a direção 180, eu vou botar aqui, ó, né, no nosso verdinho, nos nossos operadores, escolha um número entre 1, né, e 10, ele está aqui. Só que eu vou botar, ó, entre um número 135 e 225. Então o que acontece agora? A bolinha não cai mais no mesmo lugar. Ó. Ela cai, né, em direções diferentes porque o computador é que está sorteando, né, essa direção. Da mesma forma, eu vou fazer aqui, ó, no pedal, ó, aponte para a direção e daí ele vai apontar para qual direção. Eu vou botar aqui, ó, entre menos 30 e 30. Então, se agora eu fiz isso e eu der agora um OK aqui, ó, agora nós temos o joguinho de verdade, ó. Porque lá de cima, né, a bolinha ela cai, né, em direções diferentes. Agora ela pode bater nas laterais, então a gente pode estar vendo aqui que ela volta, tá? Então a gente tem agora um jogo de verdade aqui no meio aparecendo pra gente, tá? Então, gente, ó, temos o nosso jogo completo, tá? Só para a gente finalizar ele, para que ele vire um joguinho de verdade, tá? Tá faltando um placar nele, né? Um placarzinho para que a gente, né, conte quantas vezes a gente está conseguindo, né, bater a bolinha ali. Para fazer isso, ó, a gente vai criar uma variável. Eu já tenho ela criada aqui, então vou só marcar ela, placar. Na verdade, eu poderia criar então aqui, ó, um novo chamado de pontuação, se fosse o caso. Simplesmente dei um nome para ele aqui, né, de pontuação. Ok. E a minha pontuação apareceu lá, ó. Ela está zerada, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou ganhar um ponto toda vez que a bolinha bater no pedal, toda vez que ela rebater ali. Então, toda vez, né, ó, que se tocando no pedal, eu vou botar aqui, ó, adicione 1 à pontuação. Toda vez que ele bater no pedal, ele ganha um ponto. Então, se a gente startar aqui, ó 1, 2 e assim por diante. Tá? Então nós temos ali a nossa pontuação funcionando. Só que nós temos que fazer outra coisa aqui. Ó. Quer ver? Ó? Por exemplo, acabou meu jogo, ok, eu fiz 7. Iniciei meu jogo novamente. E a gente iniciou o jogo e ele não zerou o nosso placar. Ele continuou do 7 e está indo para frente. Então a gente tem que lembrar que sempre quando a gente iniciar o jogo aqui, ó, da mesma forma que eu mandei, né, que o meu, né, digamos no caso aqui, que a bolinha fosse para tal local, que apontasse para baixo, eu também tenho que zerar o meu placar. Então aqui, ó, mude pontuação para 0. Então significa o quê? Que eu estou jogando, 1, 2, vamos dizer, ó, acabou o jogo, eu perdi, vou iniciar novamente. Ó, minha pontuação zerou, né, então ela começou do 0. E é isso aí. Então temos o nosso joguinho pronto e funcional aqui. Então, gente, tá? Como vocês puderam ver aqui, ó, é extremamente simples, né, a gente entender, né, na verdade, a ideia desse joguinho do Pong aqui é que a gente entendesse as questões básicas da filosofia do Scratch, né, então dos laços de repetição que a gente viu aqui, de como a gente trabalhar com mais de um elemento, né, e programar cada um desses elementos aqui. Então vocês viram que não é nada complicado, né? É mais a gente tem que entender primeiro a filosofia dele para depois a gente sair criando os nossos programinhas aí. Então, gente, é isso aí, né? Esse foi o primeiro joguinho que a gente criou com o Scratch. Depois eu vou fazer outros vídeos, né, fazendo outros joguinhos, outros programinhas com o Scratch, para que a gente tente assim usar todos os bloquinhos dele aqui para que depois vocês possam passar isso aos seus alunos, né? E vários outros exercícios que a gente pode fazer. Então, pessoal, se você gostou, né, compartilhe esse vídeo com seus colegas, né, assinem lá o nosso canal, que isso só ajuda a gente a continuar gravando vídeos para vocês.